Continuando com a nossa série sobre o Apocalipse explicado, capítulo 14, saímos do capítulo 13, então, e aqui o capítulo 14 vai narrar, vai contar, então, o fim do quarto ciclo, né? O Apocalipse, como eu expliquei, foi escrito em ciclos, não está em ordem cronológica, e aqui Apocalipse 14, para você se situar, é o fim do quarto ciclo, contando a mesma história de outra perspectiva, vamos dizer assim. No versículo 1 diz assim, então: Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa delas. Aqui está uma tradução NTLH, vamos voltar para a tradução JFA, que é melhor. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. A tradução é um pouco mais fiel ao original. Aqui é um cenário, uma visão pós-tribulação. O Monte Sião tem duas interpretações aqui. Uma referência ao Monte Sião que está em Israel, e segunda interpretação seria o Monte Sião, que seria uma alusão ao próprio céu, tá? Onde está o trono do Criador. Com o Messias, 144 mil. Hoje você vai saber de fato quem são os 144 mil. Muitos dizem que são só judeus, outros dizem que é só os salvos de uma determinada religião, outros dizem, conforme aqui o texto vai talvez dizer, seriam só homens que não se contaminaram com mulheres, etc. e tal. Nós vamos ver hoje isso aqui, tá? Tendo na fronte escrito, fronte, testa, escrito, o seu nome e o nome de seu pai. Sim, aqui está dizendo que o Messias tem um nome e que o pai também tem um nome. Existem muitos meandros para se entrar aqui. O nome geralmente tem uma referência ao significado de alguma coisa. Aqui quando fala fronte, seria testa no literal. Não creio que seja literal. Eu creio que aqui seja algo remetendo a que esses 144 mil que são os salvos, eles serão propriedade exclusiva do Pai e do Messias. É isso que quer dizer. Como se fosse uma assinatura. Por quê? Logo nos versículos abaixo, a gente vai ver que eles foram comprados da terra. Se foram comprados, é porque são então agora do Messias e do Pai. Foram comprados com sangue. A preço de sangue. Tá? Verso 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. A gente encontra aqui uma referência em Apocalipse 1,15, a voz como de muitas águas, que era a voz do Messias. Talvez essa voz também seja do próprio Messias. João então ouve do céu uma voz como se fosse de muitas águas. É uma voz muito forte, muito alta, dá para se escutar de muita distância. Uma voz muito poderosa. E essa voz era como de grande trovão. Então um trovão você escuta a muita distância. Então é muito forte essa voz. Provavelmente a voz do Messias. E essa mesma voz também, ela era, ao mesmo tempo, forte, estrondosa, como muitas águas e um trovão, era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Ou seja, uma voz, meu irmão, que parecia música. Então quando você ouve aí, Deus manda te dizer alguma coisa, uma reveladora, uma profetada de alguém, dizendo, Deus me revelou que é para falar isso aqui, tal, tal, tal. Sério? Deus te revelou. Jesus te revelou. Você ouviu essa voz aqui para dizer que é dele? Acho que não, né? Porque a primeira coisa que você iria falar, se você ouvisse realmente a voz deles, eram essas características aqui. Então esquece esse negocinho de Deus mandou dizer,
Ah, o pai falou no meu coração para dizer não sei o quê. Não é da tua carne, não. Não é do teu achismo, não. Não é da tua soberba, não. É. Então, essas características são muito peculiares. Aqui no verso 13, então, diz assim: entoavam um novo cântico diante do trono. Então, estavam no céu, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Onde é que estão os 4 seres viventes e os anciãos? No céu, no trono do Pai, em volta do trono do Pai. Nós vemos isso nos primeiros vídeos. E ninguém pôde aprender o cântico, música, louvor, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Está aqui a identificação dos 144.000. Eles foram comprados da terra. Quem foi comprado da terra, meu irmão? Os eleitos, a igreja, os salvos, os convertidos, os regenerados, arrependidos de seus pecados. Comprados como? Pelo sacrifício eficaz do Messias. A crucificação, ali ele fez a maior obra redentora que alguém poderia fazer. A justificação, ali ele perdoou e pagou os pecados da igreja, especificamente. Por isso aqueles que foram comprados a preço de sangue. Então aqui não é qualquer pessoa, não são todos, são só os que foram comprados. E se o sacrifício do Messias, se a morte do Messias foi para toda a raça humana sem exceção, então esses 144.000 aqui deveriam ser toda a humanidade. E não é. A Bíblia diz, meu irmão, que o sangue do Messias comprou pecadores da terra. Não possibilitou a salvação. Literalmente salvou. Essa é a diferença. Então, quando a Bíblia fala aqui claramente que eles foram comprados, significa o quê? Que o Messias morreu por eles. Só. Então, os 144.000 são quem? A igreja. Porque a igreja foi comprada. Todos não foram comprados. Do mundo inteiro, sem exceção. Só a igreja. É o que a Bíblia diz, meu irmão. Você pode rejeitar, você pode negar isso, você pode não gostar disso, você pode jogar fogo nisso. Não importa. Essa é a realidade. Porque se todo mundo foi comprado, ou seja, se o Messias morreu por todos, então todo mundo deveria ser salvo. Afinal, foram comprados. Então, isso parte do pressuposto, o equívoco de se pensar, de forma arminiana, que o Messias morreu por todos, que Jesus Cristo morreu por todos, verteu o sangue por todos, foi crucificado e pagou pelos pecados de todos. Tá, mas ele tem um grande problema. Se ele pagou pelos pecados de todos, se ele comprou a todos, por que todos não serão salvos? Ele comprou! Então é triste a gente explicar essas coisas no Brasil. Sério mesmo, cara. Porque aqui, infelizmente, o QI é 83. Existem animais com QI superior, sabia disso? Então é muito difícil explicar o óbvio, que a grama é verde. Veja, ele possibilitou a compra ou comprou? Então não vou mais nem falar nada sobre isso, tá? Ele comprou. Logo, se ele comprou, está aqui a identidade dos 144.000. É uma alusão, conforme a gente viu em capítulos anteriores aqui do Apocalipse, 12.000 da tribo de Israel, 12.000 da tribo, 12.000 da tribo. Então, aqueles 12.000 mais 12.000 dá 144.000. O detalhe é que seria uma alusão aos 12 apóstolos também e as 12 tribos de Israel. E aí você vê que não tem como ser um número tão pequeno de salvos. Não são só 144.000 literais que serão salvos, é muito mais. Porque na própria Bíblia, nós vimos aqui em capítulos anteriores, que João vê uma multidão que ninguém podia contar, que vieram da grande tribulação. Logo, os 144.000 são todos os salvos no mundo inteiro. Só. Aqui em versículo 4 vai dizer o seguinte: são estes, os 144.000, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Homens aqui não é só masculino, é antropo no grego, que significa humanidade. Então, todos primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, quem são 144.000?
foram redimidos. E quem é que foi redimido, meu irmão? Esse redimir refere-se a toda a igreja inteira redimida dos seus pecados. Então, é logicamente um número simbólico para a totalidade de salvos no mundo todo. Os 144 mil. Quando fala aqui essa parte, confunde muitas pessoas, e com razão, né? Porque a Bíblia fala que são estes, os 144 mil, que não se macularam com mulheres, porque são castos, são virgens, são puros. Aqui não está dizendo que eles literalmente nunca se relacionaram ou tal. Está dizendo que a igreja, ela, na glorificação, ela vai ser totalmente purificada, como se não tivesse pecado. Então, quando ele fala que macularam, né, é porque está associado enfim, a prostituição, a adultérios. Então, maculado, manchado, né, outra tradução. A gente entende que são castos, puros. Mas por quê? Por causa da glorificação da igreja. Tá? Do contrário, a gente teria que dizer que olha só como ficaria absurdo. Do contrário, a gente teria que dizer que esses 144 mil aqui são seres privilegiados, que terão privilégios no céu e terão uma hierarquia maior que a própria igreja, simplesmente porque escolheram ser virgens aqui na terra. E isso não faz sentido, meu irmão, porque significaria então que seria por obras esse mérito. E aí, a salvação não é por obras. Tá. Verso 5. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Claro, não se achou mentira na sua boca na glorificação. Porque todo ser humano é pecador. Esses 144 mil aqui na terra, meu irmão, é toda a igreja. E a igreja, infelizmente, errou. Pecou, violou os mandamentos. Por isso que o Messias veio, pagou por esses pecados da igreja e salvou a igreja. Obviamente que, olha só para você ter uma ideia, não se achou mentira na sua boca. Mas espera um pouquinho. Davi foi um homem escolhido pelo Criador para ser profeta, para escrever parte da Bíblia, né, Salmos, para ser rei, era salvo, era um homem segundo o coração do Pai. E ele mentiu, meu irmão. Ele mentiu para que Urias fosse morto e ele adulterasse com Batseba. Então, como que não se achou mentira na sua boca? Significa então que algum ser humano aqui jamais mentiu? Meu irmão, todo ser humano pelo menos um dia mentiu na vida. Então, entenda de uma vez por todas, os 144 mil não são um grupo de pessoas que jamais se relacionou com mulher e nunca mentiram. Isso não existe, cara, de nunca mentir. Nunca se relacionar com mulher, eu até entendo, porque o próprio Messias falou isso. Existem aqueles os eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do Pai. Então, é totalmente viável, sim, existirem pessoas, inclusive homens e mulheres, que jamais se relacionaram. Isso é normal, não é pecado, inclusive é uma santidade, né? Vamos dizer assim. A pessoa, enfim, dedica-se a viver inteiramente para o Criador. Não estou dizendo que não se deve casar ou algo do tipo, até porque o casamento é uma instituição feita pelo próprio Criador. Tá? Então, é lógico que aqui está dizendo que é depois da glorificação. Não tem mácula. Claro, depois da glorificação não vão ter mácula. Estarão totalmente purificados, né? No sentido da glorificação. Não vai haver mais pecado entre eles. Ou seja, entre a igreja. Está falando da igreja aqui. A Bíblia trata esses 144 mil aqui como a totalidade dos salvos. Aqui provavelmente eles estarão lá louvando, eles entoavam um cântico diante do trono, então estarão no céu. Ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil. Então veja, imagina você aqui faz parte da igreja. Vamos supor que os 144 mil são outro tipo de casta, uma hierarquia superior à igreja, glorificada. Significaria então que você vai estar no céu como igreja e os 144 mil estarão lá cantando um novo cântico e você como igreja glorificada no céu não vai conseguir entender um cântico no céu. De pessoas que estavam na terra antes junto com você. Não existe isso. Então,
quando falam aqui que ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil, está falando aqui da exclusividade da igreja no céu. Esse ninguém pôde aprender significaria talvez ímpios, pessoas que não vão estar aí perto, né? Porque eu acho, meu irmão, sim, no céu tem muitas a gente não sabe, a gente ainda está obscuro. Então é até difícil de eu falar isso aqui. A igreja vai aprender um cântico, vai louvar lá no céu, diante do trono, e quem já estava no céu não vai entender. É difícil, né? Essa questão. Então eu prefiro até ficar calado, não tem como a gente explicar muitas coisas. Então essa explicação é bem curta. Deixa eu ver aqui. Vi outro anjo voando, aqui já vai entrar o verso 6. Aqui é outra parte, né? Vai falar aqui, ó, do juízo que vai vir. E aqui é uma passagem mais complexa de se explicar, tá? Então talvez eu faça um novo vídeo para explicar a partir do verso 6. Ou posso falar aqui mesmo, né? 16 minutos. Então vamos avançar aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Veja, meu irmão, aqui causa muita confusão. Muitas das pessoas pensam que o arrebatamento da igreja vai acontecer aqui, ó. Esses 144 mil aqui são os arrebatados antes do final, antes do fim da tribulação. Mas não, meu irmão. É porque o Apocalipse não foi escrito de forma cronológica, e sim de forma cíclica. Quando aqui aparece, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Olha, o juízo ainda não chegou. Se o juízo ainda não chegou aqui, ó, nessa passagem, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes, ainda vai haver pregação do evangelho aqui. Então aqui, olha só, é final de tribulação. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, o Criador. Verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia. Então é final da tribulação, porque a Babilônia vai cair. Confusão. Nós vamos entender tudo sobre a Babilônia lá no capítulo 17, daqui 3 capítulos. Que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Vinho da fúria da sua prostituição. Por que vinho da fúria? Porque o vinho embebeda. Deixa você confuso, deixa você tonto. Você não consegue entender direito. Você fica sem reflexos, ou pelo menos mais baixos os reflexos. Da fúria, por quê? Porque vai causar a ira do Criador contra a Babilônia e seus cúmplices, vamos dizer assim, seus participantes da sua prostituição. Prostituição, meu irmão, é uma palavra muito frequente na Bíblia. Muitas coisas são prostituição. Muitas coisas são adultério. Tanto é que a Babilônia é chamada de confusão, a mãe das meretrizes, ou seja, a mãe das prostitutas na terra, que é um sistema religioso, quase que político-religioso já, né? E aí você encontra a prostituição, por quê? Porque essa Babilônia, ela prostituiu a verdade, ela tentou derrubar a verdade, ela tentou manchar a verdade, ela distorceu a verdade, ela prostituiu a verdade com um monte de coisas, né? E nós vamos ver isso tudo no capítulo 17, não se preocupe, tá? Aqui caiu a grande Babilônia, é final, vai acontecer um monte de guerra, um monte de coisa. O próprio Criador vai lançar seus juízos à terra, e por isso que aqui não está em ordem cronológica. Essa passagem aqui, meu irmão, Apocalipse 14 é o final da grande tribulação, entenda isso, tá? Só que aí a gente vai agora para o capítulo 15, depois no próximo vídeo, tu vai ver que ainda vai ter as taças ali. Só que essas taças ali, 15, 16, ainda não é bem o final, é quase o final.
Entendeu? Então o Apocalipse é muito difícil de se colocar ordem temporal nele. Tá? Verso 9: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem. E esse versículo aqui eu vou ter que deixar para o próximo vídeo, tá? Esse aqui sim. Então o próximo vídeo aqui é muito importante porque eu vou falar de um conceito interessante, né, que é sobre o suposto tormento eterno no lago de fogo. Nós vamos ver isso aqui então no próximo vídeo. Então vamos encerrar aqui no versículo 9 e começamos no versículo 9 no próximo vídeo, muito importante. É um texto muito mal interpretado, muito mal entendido pelas pessoas e nós vamos compreender o que ele significa, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento, totalmente de graça, deixa o like aí, né? Tô fazendo uns vídeos de graça aqui para todo mundo. E compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga no Telegram, Romulo Marasquim, primeiro comentário fixado no topo. O link para a playlist completa do Apocalipse Explicado, também aqui no primeiro comentário fixado. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.